Fala pessoal, bora lá para mais um vídeo aqui. Hoje foi um dia difícil assim, de operações. Hoje terça-feira, dia 24/9/2019. Vocês podem observar que eu peguei no gráfico aí, eu tinha acabado de abrir. Eu vi uma região de resistência ali, ó, e já fiz uma venda ali para a próxima vela, seguindo alguns parâmetros que eu sigo dentro do meu operacional. A gente tinha a tendência primária, uma tendência de alta, porém o preço tinha uma distância considerável dentro do tipo de análise que eu faço, e eu peguei minha primeira vitória do dia ali. Eu estava abrindo o histórico das operações, eu acabei pegando um pullback de baixa, só que o preço estourou aí nesse ativo, no GBP JPY, e eu preferi não pegar na outra região lá de cima. Era uma boa região de entrada, sim, porém quando o preço faz esse movimento desproporcional, eu prefiro ficar de fora. E aí eu tava fazendo mais outras marcações também no Wildcard aí, e observando as entradas. Olha, preço quase voltando a minha taxa ali, acabei tomando loss assim mesmo. E continuei observando, tava com as regiões traçadas em todos os ativos aí, o EURUSD, GBP JPY e AUD/CAD, e aguardando só o momento de entrada. Hoje acabou assim, eu peguei uma operação, peguei primeira operação vitoriosa, segunda operação loss, e foi um dia um pouco atípico, um dia onde o mercado não estava respeitando muito minhas análises, mas mesmo assim, olha, eu peguei minha terceira operação aí, perdão, numa região aí de pullback, onde ele tinha estourado ali naquela região de alta, e eu confiei que o preço ia continuar ali acima daquela região. E eu comprei esperando aquele movimento que a vela estava fazendo no momento. Vocês podem observar aí. Porém, ela reverteu e acabou não respeitando nem o pullback de baixa que eu tinha tentado primeiro, e nem esse pullback de alta que eu tentei aí. Acabou rompendo. No momento eu estava $28 negativo. Acertei a primeira entrada, errei a segunda menos 20 e a terceira aí. Então ainda estava com um loss um pouco razoável baixo. E aí eu continuei analisando o gráfico aí para mim ver se eu identificava novas regiões. Vamos ver. Mudei o saldo ali, queria fazer só uma ou duas entradas para mim tentar chegar no objetivo, dentro de alguns padrões também probabilísticos que eu tenho estudado. Acabei fazendo minha operação no EURUSD com uma compra ali, acreditando na continuação da tendência ali, dentro de um padrão probabilístico que eu trabalho. E aí eu peguei novamente na mesma região, agora um pullback de alta no GBP JPY. Acabou dando loss o EURUSD, o GBP JPY, eu estava analisando ali. Vocês podem observar que ele acabou respeitando a análise aí. Acabou respeitando o nosso pullback de alta ali, naquela região onde já tinha rompido uma, duas vezes. Então quando eu tenho um ativo que ele rompe uma, duas vezes, tanto para cima quanto para baixo aquela região, um terceiro possível toque, a tendência é ele respeitar na maioria das vezes, ou no terceiro ou no quarto toque. Então aí eu continuei trabalhando na mesma região. Pode observar, eu olhei no EURUSD ali, uma região lá de trás, mais antiga. O GBP JPY também estava numa tendência de baixa, eu não confiei muito ali naquela região. Esperei ele fazer um próximo movimento, mas a gente tinha uma LTA ali, olha, onde o preço estava. Se ele rompesse aquela região, se ele terminasse rompido, e para mim considerar um rompimento ele teria que terminar um candle de 5 minutos. Mas eu acreditei ali, olha, que ele poderia reverter ali naquela região, porque a gente estava numa tendência forte de alta ali de baixo. Desde lá de baixo o preço só subindo, ele parou um pouquinho na resistência ali em cima, porém ele está fazendo um padrão de continuação de tendência, então acreditei na alta dele ali, junto a um padrão probabilístico também. Pode observar, já estava aí positivo novamente, e eu estava analisando aí, para mim tá pegando, olha, no AUD/CAD um pullback de alta nessa região. Pode observar ali as regiões, aqueles topos ali de trás, até um pouquinho mais embaixo onde eu peguei, acreditando no movimento de alta lá, mas ele acabou rompendo ali. Então eu tava mais ou menos assim, ganha, perde, nesse dia de operação. Acabou rompendo ali, beleza, voltei, fiquei negativo $28. E aí eu continuei analisando aí, tá $28, como eu disse.
28 dólares negativo, e eu estava observando que o preço estava no movimento de alta, e além de um movimento de alta, ele estava seguindo um padrão probabilístico dentro do EURUSD, e eu acreditei nessas duas confirmações que eu estava operando nesse momento. Ali vocês podem observar, eu estava traçando algumas linhas, deu meu padrão de entrada, eu fiz a entrada para a continuação da tendência dentro do EURUSD. Você pode observar o movimento que o mercado vinha fazendo desde lá de baixo. Foi a última entrada que eu fiz. Se eu tomasse esse loss, eu ia parar aí no momento, ia voltar no outro dia, e se eu ganhasse aí, eu encerraria também, pois não estava um dia tão bom. Então vocês têm que ter essa disciplina para estar operando, pessoal. Pode olhar o histórico aí. Bom, se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like aí. Lembrando que a gente está com vagas abertas para mentoria. Eu vou deixar o WhatsApp aqui embaixo para quem quiser saber mais. E não esquece de se inscrever. Tamo junto, até o próximo vídeo.